Olá pessoal, boa noite. Começar uma live aqui com o mestre Júlio César Pica-Pau, né? Uma lenda dentro da história da academia Chutebox. Esperar ele entrar aqui para a gente conversar com ele, né? Ele que é uma figura lendária dentro dessa academia que dispensa apresentações. Opa, tudo bom, mestre? Como Como é é que que você tá, está? Tranquilo? Floresto? Opa, que honra. Nós, a gente já conversa há tanto tempo assim pelo WhatsApp e tudo. Eu tenho uma admiração, um respeito tão grande por você. E sempre quando eu tive a honra de entrevistar todo mundo da Chutebox, principalmente ali o pessoal da Old School, desde o grande mestre Rudimar, o mestre Rafael Cordeiro, o Pelé, Sim. o Nilson, o Dida, o Shogun, o, o Cunha. Então, assim, todo mundo ali da velha guarda. Só faltava você e uma honra conversar com você. Né? E o seu nome sempre é citado por todos com respeito e uma admiração muito grande. Então, uma honra para mim estar conversando com você, mestre. Ah, uma honra é minha, Floresto. Muito obrigado pelo convite. Há algum tempo já que a gente vem alinhando essa live e graças a Deus deu certo agora. Deu da gente alinhar um horário certinho e para mim é um grande prazer, uma satisfação poder estar debatendo, conversando com você aí, para a gente poder contar um pouquinho da nossa história dentro do mundo da arte marcial. Até com o Paulo Davi, né, o Seco, né, primeiro Sim. preta do mestrão. Eu tive a honra de conversar com ele em boxe, também é uma pessoa fantástica. Então só faltava você mesmo para fechar ali com chave de ouro, assim, né, os grandes nomes da história da Academia Chutebox. E avisando o pessoal que o mestre, né, ele até encerrou uma aula um pouco mais cedo para ele poder fazer essa live, e a Sim. gente vai encerrar um pouco mais cedo. Vamos fazer uma live assim de 1 hora estourando, que o mestre às 9 horas vai ter uma turma que ele vai dar aula também. Mestre, fazer a primeira pergunta. Acho que, se eu não me engano, você não começou diretamente no Muay Thai, você começou no Karatê, e o seu pai era um boxer e também um faixa preta de judô. Conta um pouco pra gente da influência do seu pai na sua caminhada dentro das artes marciais. Tá sabendo, hein, Floresta? Tá sabendo, hein? Tá sabendo. Então, na verdade, assim, né? O meu pai, ele boxeava, lutava, fazia lutas de apresentações em circos, em rodeios, época mais cidades do interior do Paraná, né? Faixa preta de judô, sempre quis me embutir. Na verdade, assim, ó, meu primeiro presente que eu lembro, e nunca vou esquecer, que eu tinha 4 anos de idade, foi um par de luva de boxe. Né? Ele chegou, me deu um par de luva de boxe e a partir daquele dia eu sempre quis um par de luva de boxe. Todo ano eu queria porque batia em qualquer lugar, estragava a luva rápido, então eu queria outro. Então ele plantou essa sementinha desde pequeno em mim, né? Ele não foi um lutador profissional, entendeu? Não seguiu a linha de professor, nada, mas ele teve sempre a arte marcial junto com ele. Então isso daí foi uma sementinha que ele plantou e graças a Deus deu certo. Deu certo. E é o presente que te acompanha desde então, né, mestre? Sim, Sempre. sim. Você falou que eu fiz karatê, fui até a faixa laranja, fiz karatê Shotokan. Eu tinha uns 12, 13 anos, entre 12 e 13 até para quase os meus 14 anos. É uma idade assim que você meio que tem uma transições de adolescência, de criança para adolescência. Então, pelo fato de meu pai me embutir dentro da arte marcial, né? Graças a Deus, eu caí bem para esse lado mesmo. Né? Tanto que estou aí até hoje, né? E é porque, principalmente hoje em dia, a arte marcial ela tem que fazer parte da vida de uma criança, de um adolescente. E eu fui um abençoado por meu pai ter colocado eu já desde cedo embutido isso em mim. Muito, muito grato por isso. Graças a Deus. Messi, posteriormente, né, se eu não me engano, entre os 18 e 19 anos, você começou a praticar o Muay Thai dentro da chutebox. O seu pai, nessa época, quando você falou para ele, pai, vou fazer uma modalidade chamada Muay Thai, ele já conhecia de nome assim? Qual foi a reação dele? Ou ele queria que você fizesse judô ou boxe? Ele queria muito que eu fosse judoca. Muito. Eu não gostava, eu não queria judô, eu queria soco, chute, pontapé. Tanto que eu queria pro karatê, eu me dava bem no karatê, eu gostava do karatê. Mas o judô sempre fez parte ali, sempre ao lado, né? Sempre junto, ao lado. Nunca... hoje eu vejo quão foi importante ele ter essa vontade que eu fosse, de repente, até um atleta mesmo de judô, né?
que como faz parte para nós, né, que hoje a gente leciona bastante o MMA, alguns atletas de MMA, o judô é muito importante. Mas eu sempre gostei mesmo da arte da luta em pé, né? Sempre gostei. Depois é lógico que a gente vai adquirindo experiência dentro de uma modalidade e você vai caindo para as outras também, não só por uma questão de aprendizado, mas por uma questão de necessidade também, principalmente quem ensina hoje, né? Então, é um polo que você tem que estar explorando toda hora. Mestre, agora eu vou falar de um nome, né, de um chutebox. Essas duas palavras fazem parte da sua vida, né? Não tem como desvencilhar você dela e elas de você. Conta o dia que você conheceu esse nome, chutebox, que você entrou, que eu já conversei com vários mestres do passado, eles sempre falam, nossa, tinha aquele short com aquela estrela, o que te chamou a atenção? Você entrou lá dentro, viu aquele pessoal chutando alto, enfim. O que te chamou a atenção para você entrar na academia de chutebox? Eu, quando tinha perto dos meus... Eu ia fazer 18 anos, eu tinha meus 17 anos, eu sempre quis praticar uma... Quando eu treinava karatê, na época que eu tinha uns 13, 14, tinha a modalidade do Muay Thai estava começando a ficar mais forte no Brasil, certo? Aí eu tinha um pessoal que treinava, até daí teve um dia que os rapazes estavam com uns pares de luva e falaram, faz aí vocês dois. Aí eu fiz lá com um molecão lá também do karatê, a gente meio que se trocou soco lá, do jeito que a gente, né, achava que estava sabendo, mas na disposição, né? E aí, a partir daquele lado, eu comecei a saber que do Muay Thai, entendeu? Aí passou muito tempo, eu até deixei um pouco de treinar arte marcial, mas eu sempre, no esporte, eu jogava voleibol, eu gostava de... Em Curitiba tem um centro de esporte chamado SESC, que é se eu não me engano, é do Serviço do Comércio. Então, tem bastante quadras poliesportivas, então eu frequentava muito lá, sempre no esporte. E nos meus 17 para 18 anos, eu quis conhecer o Muay Thai, né, como que ele era mesmo. Eu quis praticar o Muay Thai. E a academia do Muay Thai tinha na rua São Francisco, em Curitiba, né, do nosso grão-mestre Rudimar. Quem dava aula de Muay Thai lá era o grão-mestre Fábio Noguchi, né? E eu já ouvia falar muito do Noguchi. Nossa, o Noguchi era muito famoso em Curitiba. Sempre foi muito famoso pelo seu Muay Thai, certo? E eu fui lá por causa até dele, né? Pelo Muay Thai e por uma referência dele. Aí eu ficava assistindo as aulas, até eu e um primo meu junto, a gente, vamos entrar. Não ficar... Eu entrei, passando o decorrer dos dias, eu entrei, e meu primo não, e aí comecei a treinar, mais ou menos eu treinei uns 7 meses, ali 8 meses, com o mestre Fábio Noguchi. E daí eu conheci o mestre Rafael Cordeiro, né? Na época ele era azul escuro ainda, ele não era nível preta, né? Conheci ele e foi muito rápido, assim, a nossa amizade. Foi muito rápido, assim. Eu tive uma sintonia muito grande com ele. E o fato de a gente ter a mesma idade, né? Na verdade, eu sou até um ano mais velho que ele, mas a gente tinha a mesma idade, né? Às vezes, os mesmos pensamentos, assim, pela questão da idade. E eu comecei a treinar com ele, né? Ele era o Fábio Noguchi, o grão-mestre Fábio Noguchi era da chutebox também. E o mestre Rafael Cordeiro dava aula em outra chutebox, que era no centro de Curitiba, um pouco mais para dentro do centro de Curitiba. Aí eu comecei a treinar com ele. E não parei mais, né? Isso já se vão 30 anos atrás, aí, eu tenho 30 anos de Muay Thai, 24 anos de nível preta, e ininterruptamente, eu nunca parei, desde quando eu entrei eu nunca parei. Eu vivo do Muay Thai já há uns 26 anos que eu dou aula. Antes mesmo de me formar, o mestre Rafael Cordeiro, ele me deu um horário na academia dele, né? E ó, o Pelé aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu entrei e eles vieram atrás de mim, ele e o Nilson, mas eles nunca reconheceram isso. Mas nós três andávamos juntos. Capaz, o Pelé era um parceiraço de mão cheia, né? O Pelé sempre foi uma grande pessoa como lutador, uma grande pessoa, um grande homem, sujeito homem.
E a gente se deu muito. Como eu falei, eu comecei. Acho que deu. Bom, enfim, como eu estava falando aqui para você. Tudo bem, hein, Florença? Agora voltou, agora tá tranquilo. Tá tudo bem? Você está me ouvindo bem? O som e a imagem tá ótimo. Ao vivo é assim mesmo, agora tá tranquilo. Tá bom. Então, daí eu entrei na academia, comecei. É uma história muito bonita, sabe? A minha história dentro da academia, né? Porque logo que eu entrei, que eu comecei a treinar com o mestre Rafael Cordeiro, ele foi convidado para trabalhar de segurança para uma pessoa que estava sendo candidata a prefeito da cidade de Morretes, né? Cidade litorânea do Paraná. E ele me convidou para ir junto, certo? Ele tinha 17 anos, eu tinha meus 18, né? E a gente era muito criança praticamente, né? Mas a gente sempre teve uma postura muito de adulto, né? Até pelo fato que a gente trabalhava, era eu, ele mais dois que a gente trabalhava de segurança para esse prefeito chamado Dr. Júlio César Salomão. Até travou, era isso aí. E eu nunca me esqueço, Floresto, né? Assim, na vida da gente, a gente tem são divisores de água, assim, né? São umas oportunidades que você agarra ela e você acaba dando certo. E eu lembro muito bem que teve uma situação que logo que a gente foi trabalhar, eu, o mestre Rafael Cordeiro e mais dois, o Frank e o Maneco, o irmão do prefeito, ele tinha uma boate lá em Curitiba que chamava Zoom Danceteria, sabe? Lá na Vila Auer. Nossa, muito tempo atrás. E ele era dono dele, chegou assim, ele falou pro Júlio César Salomão, falou, eu empresto os meninos para mim aí um pouquinho. Empresta os meninos para mim, né? Que eu quero levar eles lá na boate, lá na danceteria, lá, porque eu tenho uns seguranças meus lá, que os seguranças que eles estão meio que aprendendo a lidar com a situação, tal, e tem uma rapaziada lá que é meio boca escura, então eu quero que vocês vão lá para mostrar como é que se faz. Bom, a gente era muito criança, né? Mas tudo bem, vamos nessa. A gente trabalhava, a gente era o nosso trabalho. Eu lembro muito bem que a gente chegou lá e tava eu, o mestre Rafael, aí teve uma situação lá que aconteceu dos caras que eram os boca escura, começaram a fazer uma pressão psicológica em todo mundo, só que os caras sabiam que a gente estava lá também para fazer uma contenção, entendeu? E daí eu lembro muito bem que estava eu num corredor, o mestre Rafael Cordeiro no outro lado, assim, ele encostado assim na parede, muito sério. E nisso foi passando os caras assim, porque não sei o quê, bababá. E falaram assim, não esquenta a cabeça que a gente já foi muito nervosinho também, sabe? Nisso o mestre Rafael saiu pegando o cara de porrada, velho. Mas saiu pegando de bola. Só que foi assim, ó, na hora que eu vi aquilo, Floreto, eu fiz assim, ó. Por quê? Porque, sabe assim, eu nunca tinha visto aquilo numa situação real, um boxe muito alinhado, sabe? Um boxe alinhado. Eu só tinha visto isso em filme, sabe? Como eu falava, meu Deus, cara, isso, porra. E aqui, a partir daquele momento, Florestas, quando eu olhei aquilo, eu olhei o Rafael ali, eu virei fã dele número 1 na hora. Eu tinha pouco tempo de conhecimento junto com ele, eu nunca tinha visto ele. Eu tinha visto ele treinando, dando aula, mas numa situação assim de realidade, né, que você tem que ter uma atitude muito rápida. Eu fui a primeira vez que eu vi. E a partir daquele momento, eu já sabia o que eu queria da minha vida, sabe? Eu falei, eu quero isso para mim. Eu sabia que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Sabe, ali foi um divisor de águas para mim. Ali eu sabia o que eu queria para minha vida, tanto que eu estou aí até hoje, né?
E assim eu fiquei muito impressionado mesmo pela seguridade, pela segurança que ele teve de manter a situação ali rapidinho. Colou um, outro veio segurando, ele já largou de um, já foi para outro, colou o outro. Eu falei, caramba, meu irmão, cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um menino de 17 anos, eu com 18, ele com 17, tomando uma atitude muito rápida, muito rápida e eficaz, assim. Falei, cara, é isso que eu quero para mim. Então, a partir desse momento ali, eu me agarrei com unhas e dentes, coração e alma, e era isso que eu queria para minha vida. Queria ser um integrante da futebol. Eu queria aquilo para mim, era aquilo ali. Dali que eu comecei a criar o amor mesmo pela bandeira dos futebol. Muito rápido. Mestre, depois eu vou fazer uma pergunta específica sobre o grande mestre Rafael, né, que você que foi o primeiro preta, né, da história dele, então eu vou fazer uma pergunta posteriormente sobre ele. Agora, aproveitando, né, a presença do grande José Pelé Land Jones, é um ícone da história, sim, não só da chutebox, como das artes marciais. O Pelé já me deu várias entrevistas, é um amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por ele. E aproveitar a presença do grande Pelé aqui, você que viveu aquele auge ali, né, você, o mestre Rafael, o Nilson, o Cunha, o Pelé, enfim, é lógico que são tantos nomes, mas a maioria das pessoas que eu já entrevistei, até o próprio Vanderlei, falou que o Pelé foi a pessoa que deixou ele bom de briga. Né? Você conviveu com todas essas pessoas. Se você pudesse colocar a lista ali de quem que eram os treinos mais duros para você, quem que seriam? O Pelé sempre foi um cara muito linha de frente, né? Muito linha de frente. O meu exame para azul escuro eu tive que fazer com ele, né? Não foi fácil, não era para ser fácil. O mestre Rafael falou, já chegou, porque hoje os exames são mais elaborados, sabe? Na época, assim, era um exame mais, tipo, muito, digamos assim, muito restrito mesmo, né? Tanto que até eu andei postando no meu Instagram, hein, no meu exame de nível preta, né? Que foi em dia 15 de abril de 1997, né? Tem no YouTube. E por graças a Deus tinha uma pessoa lá com uma câmera na mão e filmou ele todo, entendeu? Porque tem no YouTube até. Hoje em dia é muito mais fácil você pegar e, né, tirou do bolso. E na época lá, acho que foi até o Gildo, se eu não me engano, o Gildo, né, da Chutebox também, que estava filmando lá, e eu tenho essas imagens até hoje. Mas o Pelé, o Pelé sempre... o Pelé e eu, nós, digamos, a gente tem uma sintonia boa, porque a gente tem um pensamento muito parecido. A gente faz aniversário muito próximo, entendeu? Se eu não me engano, ele faz no dia 15 de setembro, eu faço no dia 22 de setembro. Né? Se eu estiver errado, o Pelé... o Nilson entrou na área aí também. Grande Nilson. E o Pelé, assim, eu tive uma sintonia... A gente tinha um pensamento muito parecido, né? E o Pelé sempre foi um cara muito linha de frente na academia. Não é só eu que falo, que você acabou de falar também, o Vanderlei, né? O próprio mestre Rafael também. Na verdade, assim, Scarpelli, eu vou te dizer assim, ó, eu acho que todos daquela época lá, não, eu tenho certeza, eram todos que faziam uma coisa só, sabe? Assim, era uma união de todos que fez com que a Chutebox chegasse aonde é hoje, essa fortaleza, né? Esse império que é hoje, né? Porque, assim, hoje em dia eu dou aula assim, se você vem numa aula minha, eu tenho 30, 40 pessoas treinando, né? Na nossa época não tinha isso, sabe, Scarpelli? Eram 12, eram 15 no máximo ali, mas eram aqueles 15 tipo Esparta, entendeu? Era até a morte, né? A filosofia que nós temos, a filosofia da arte marcial, mas a maneira como a gente plantava ela, né? A disciplina nossa foi muito rígida, né? Nós não tínhamos equipamento, nós treinávamos no pelo mesmo. No outro dia nós tínhamos que estar lá de novo, certo? Então a gente foi cascorado mesmo no aço, forjado no aço, né? Fui um homem muito abençoado por entrar pela Chutebox, pelo Muay Thai, pela Chutebox, e ter pessoas incríveis que eu tive ao meu lado, como o próprio Pelé, Nilson Castro, que para mim é um grande nome dentro do Vale Tudo mundial, né? Eu acompanhei o Nilson várias vezes para o Japão,
acompanhei ele em várias vitórias com ele para o Japão, e eu sei o qual valor que ele tem dentro da arte marcial. Não só ele, é difícil ficar falando de cada um, sabe, Floresta? É difícil. Mas resumindo isso, era um por todos e todos por um. Sempre foi assim. E isso que foi o nosso diferencial, que a essência, eu sei, hoje nós temos ramificações da chutebox. Bastante, né? É difícil você falar de alguém do Muay Thai, que seja até de outra equipe, que não tenha se alimentado da veia do grupo chutebox, certo? Então, assim, é muito forte o que a gente construiu. Quer dizer, tudo isso nos devemos ao nosso grão-mestre Rudimar Fedrigo, né, que acreditou muito em nós. Eu sou muito grato a ele por ele ter acreditado no meu trabalho, de eu ter vindo até Santa Catarina. Cheguei aqui, não tinha um Muay Thai aqui, mas não tinha chutebox, entendeu? Então, assim, eu consegui trazer essa essência para dentro do meu tatame também, que eu acho que é fundamental, que é o espírito do samurai, né? Então, assim, eu sou um privilegiado por ter estado em uma época dentro da chutebox em que nós mesmos tivemos que descobrir também várias coisas, né? Hoje em dia as pessoas treinam com 10, 15 nível preta dentro de um tatame, né, Florença? Nós tínhamos o nosso mestre, o mestre Rafael Cordeiro, né? Poucos ali chegando na preta também. Então, digamos que a gente mastigou bastante isso daí, né? Hoje em dia a pessoa está engolindo já meio... Não que não sejam... Né? É que hoje em dia é muito mais... foi alinhado, foi evoluído. Como eu disse, nós temos vários pretas treinando, dando aula, às vezes, numa mesma aula, entendeu? Então, assim, a escola foi... Como eu falei para você, ela foi de grande valia para mim, sabe? É a minha vida, né, Floresta? Como você falou sobre o Pelé, aí ele foi uma grande peça dentro da minha formatura, né? Para azul escuro eu tive que fazer com ele, para ponta preta eu também tive que fazer com ele, e para preta eu tive que fazer com o Vanderlei e depois com o Nilson Castro. E tempo ruim, o tempo todo, magrão, caraca. Quem quiser conferir, entra lá no meu Instagram, vai lá e clica lá, não tá todo o exame, foi editado porque ele é bem longo, a surra foi bem longa, eu botei só as partes que eu não apanho tanto. Brincadeira, gente, confere lá, que tá bem legal também. É isso aí, Florestão. Mestre, aproveitando a presença do mestre Nilson Castro, né, que também eu tive a honra de entrevistar 2 vezes, uma pessoa que eu respeito muito, um evento que eu considero assim dos mais sanguinolentos da história, acho que é o IVC 11 que ele lutou, que esse é um negócio assim, o pessoal nunca viu, procura aí IVC 11. É uma coisa assim assustadora, tinha que ser muito macho, né? Então, assim, verdade. A gente falando de Pelé, Nilson Castro, essas pessoas estão no topo do... Tem que respeitar, essas pessoas fizeram a história do esporte e vocês, né, a Chutebox foi a meca, é a meca da trocação no Brasil, não tem como tirar isso de vocês. Falando no Nilson, aproveitando que o mestre Nilson está aqui assistindo, o seu apelido, mestre Pica-Pau, foi ele que colocou, né? Conta um pouco pra gente dessa história. Ó, hoje em dia, nem tanto, mas até um pouco tempo atrás, o pessoal usava uns moicaninhos assim, né? Não usava, assim, a galera corta também. Eu, na época que eu entrei, eu já usava, entendeu? Aí veio o Nilson Pica-Pau, né? Pica-Pau, 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 Pica-Pau. Ficou Pica-Pau, né? Isso tem 30 anos de Pica-Pau aí. A galera mais me conhece. Até engraçado, né? Que minha esposa às vezes fala, Júlio, porque não sei Júlio, a pessoa, Júlio? Que Júlio? Não, Pica-Pau. Nem sabia que meu nome era Júlio, né? Então, é Pica-Pau. Falando do Nilson, você te interrompendo, desculpa. Pode falar. Falando do meu compadre, o Nilson é meu compadre, sou padrinho de casamento dele, né? Ele, como eu falei, a gente fez uma amizade muito rápida também. Ele foi o meu primeiro amigo dentro da Academia Chutebox. A gente morava no mesmo bairro, a gente pegava o ônibus para ir para casa junto, se encontrava junto. Então a gente andava muito tempo junto, né? Então assim, foi grande, foi muito importante também dentro da minha formação dentro da academia, muito. E no meu exame para preta, o Negrão caiu dentro. Honrou a faixa preta dele também. Mas é assim que é, né, bichão? Outro casca-grossa que está aqui, o Marcelo Jutsu também. Casca-grossa. Esse também é sinistro, viu? Esse é cascudo.
Casca dura. Mestre, porque essa geração hoje em dia, você que é um mestre, um professor, quando você conta essas histórias para ele de como que era a sua época sem os equipamentos, essa loucura que realmente se contar para os outros, o cara fala, é inimaginável, era uma loucura mesmo o que era o jeito que você, o Pelé, o mestre Rafael, aquela época ali, o Edmar, o Popá, enfim, todo mundo dessa época ali de ouro. Conta um pouco para a gente como que era aquilo. Era uma coisa. Chegava um momento que era uma coisa pessoal, que você chegava a ter rivalidade com alguém lá dentro, que um dia ele te pegava, se amanhã eu vou treinar para pegar ele. Porque todo mundo ali já saiu com o nariz quebrado, já saiu com o osso fraturado, enfim, que era um negócio sem. Era uma coisa para nego gladiador mesmo. Conta um pouco para a gente daquela época de ouro que você viveu. Que hoje não existe como ter aquilo mais. Não tem como. Não tem como a gente pegar e implantar a mesma disciplina que a gente fazia. Se eu fizer isso hoje aqui, eu vou ter 2 comigo no tatame e valeu. Entendeu? Nós não tínhamos mesmo equipamento, tempo ruim o tempo todo, isso aí. Nós não tínhamos equipamento. Às vezes nós tínhamos que dividir o par de luva entre nós, né? Nossos treinos eram muito... Era o Muay Thai. Não tinha diferencial nenhum, era o Muay Thai. E como a gente não tinha os equipamentos, a gente absorvia, assim, ó, os braços meus aqui, ó, ele era um hematoma só de ficar bloqueando o chute, entendeu? Osso no osso. E na minha época, assim, eu ainda não vivia ainda de dar aula, eu ia falar com alguém, assim, às vezes levantava o braço, a pessoa olhava pro meu braço já de cara e via aqueles roxos, aqueles hematomas no meu braço, e tipo, né? E eu, às vezes, me ficava um pouco envergonhado, né? Porque como explicar uma situação dessa, né? Às vezes no trabalho, né? Ou para uma outra pessoa. Porque a gente não bloqueava mesmo, eram as canelas, tudo roxa. E no outro dia, Floresta, por incrível que pareça, a gente estava lá de novo. Estava lá de novo. Hoje em dia, eu falo, cara, como é que a gente aguentava isso? Né? Como que a gente estava no outro dia de novo? É porque a gente era muito calejado. Era muito calejado. Treinamento de caneleira era artigo de luxo, não existia. Umas luvas assim que se tinha, eram poucas. Eram umas luvas assim, daquelas que pareciam crina de cavalo, da Dribble. Quem lembra das antigas sabe o que é essa marca Dribble. Era dura, dura. Então, aí agora, hoje em dia, os caras têm uma caneleira de quantas polegadas, de capacete. Eu nunca usei capacete na minha vida. Minto, se eu usei foi 1, 2, e olhe lá. Porque meu mestre falou, põe o capacete. Nunca fui de usar capacete, assim. Né? Então, assim, a gente se calejava mesmo. A gente tinha uma disciplina, assim, nosso mestre, o mestre Rafael Cordeiro, ele sempre foi muito rígido. Muito rígido. Uma disciplina militar, às vezes, assim, sabe? E isso que fez com que a gente ficasse tão duro dentro da arte marcial. E ele poderia fazer isso porque ele treinava assim. Entendeu? Ele não era uma pessoa que chegava, faça isso, 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 aquilo e pronto. Não, ele ia lá, treinava junto, fazia junto, do tipo, se eu posso, vocês também podem. Entendeu? Eu acho isso espetacular. Eu acho isso aí fundamental dentro da formação de um lutador, de uma faixa preta, entendeu? Ele ser doutrinado através de um faixa preta, um mestre que dê exemplo, né? O exemplo vem de casa. Então, assim, eu, graças a Deus, eu sou prata da casa do chutebox, eu tenho 30 anos de chutebox, e eu sempre tive grandes exemplos dentro da escola. Tenho muitos exemplos. Por isso que eu prezo muito em dar exemplo, né? Em treinar, eu acordo cedo, eu dou 10, 12 aulas, às vezes, por dia, entre grupos e personagens, né? E se você chegar aqui num horário aqui às 9 horas da noite, que às vezes é o último horário que eu dou, eu vou estar no gás total. Porque esse é o meu trabalho. Né? A escola fez com que eu me tornasse um amante mesmo da arte marcial. Não só porque é o Muay Thai, nada, mas é porque é a chutebox. A chutebox tem esse diferencial do coração. Coração valente. Isso é fundamental para quem luta. É o meu pensamento, né? Então... Com certeza. Até o Jutsu, o Marcelo Jutsu está dizendo aqui, o mestre Rudimar mandava fazer os fixos de chutes, kkk, porque não tinha no mercado
porque os que tinham no mercado não serviam para os treinos. Então, realmente, quando se falar em você, no grande José Perelande, no Nilson, no Rafa, no Popeye, no Edmar, de vários outros nomes que a gente vai ficar uma lista muito grande, no Cunha, enfim, tem que falar com respeito ao absurdo que vocês viveram uma época que, se hoje o MMA está dessa maneira, é muito porque vocês foram desbravadores por causa do Pelé, por causa do Nilson, por causa de todas essas pessoas, enfim, tem que ser respeitado. Vocês têm uma história gigantesca dentro da arte marcial e todo mundo tem que saber exatamente quem são vocês. Por isso que conversar com vocês é algo que me honra bastante. Todo mundo que é old school, eu gosto bastante. E fazer uma pergunta agora, né? Você acabou de citar o mestre Rudimar, né? Não tem como falar da história do chutebox sem falar dele, que é o fundador dessa academia desde 1978. Conta alguma história, que uma vez eu li que você, uma época você estava trabalhando, e você teve começou a passar ficou caro para você a mensalidade, aí ele te isentou, assim. Conta alguma história da sua relação com o mestre Rudimar que mudou a sua vida. Sim. E a importância dele na sua história. Sim. Isso eu sempre cito isso quando estou junto com o mestre. Quando eu entrei na chutebox, que era lá onde o mestre Noguchi dava aula, era o mestre Rudimar, pai de todos da chutebox. E eu entrei nessa escola onde que o mestre Fábio Noguchi dava aula. Aí eu entrei e, na época, eu trabalhava numa empresa chamada CR Almeida, que é uma construtora de prédios, usina de asfalto, uma multinacional. E eu estava trabalhando nela, eu tinha meus 17 para 18 anos, e aí eu tinha me matriculado, estava treinando, tinha mais ou menos uns 2 meses de academia. Aí a academia, a empresa entrou em concordata, ela ia fechar, ia falir, né? E eu lembro que eu cheguei para a academia, mas eu estava tranquilo, assim, estava meio cabisbaixo, talvez, não notando eu, mas o mestre notou isso, né? O mestre Osmar Federico. Eu lembro que ele chegou em mim assim, ele falou assim: qual é, Pica-Pau? Tá tudo bem? Tudo certo? Eu falei, mas não, mais ou menos, tipo, Zé Almeida, ele conhecia até um engenheiro que era da empresa, que na época era o Marcelo Almeida, ele estava sendo candidato a vereador na época também, e eu cheguei para o mestre e falei que a empresa ia fechar e tal, daí o mestre Rudimar chegou para mim e falou assim: não, mas Pica-Pau, seguinte, continua treinando, Davidson, não esquenta a cabeça, lá na frente a gente conversa. Então, assim, foi uma oportunidade que mais eu nunca ia deixar escapar, entendeu? Eu aproveitei essa oportunidade, eu até falo que foi um dos maiores investimentos que o mestre fez, né? Porque eu honro demais a escola. Com certeza. Honro demais a escola, é a minha vida, e para mim ele é um pai da arte marcial para mim. É meu avô da arte marcial. Meu pai da arte marcial, o grão-mestre Rafael Cordeiro. O meu avô, digamos assim, em termos de hierarquia, ao nosso grão-mestre Rudimar Federico. Eu devo muito a ele, não só por esse momento, sabe, Florencio, mas com a minha vinda aqui para Balneário Camboriú foi rápida e eu precisei dele. E ele foi fundamental nessa época, nessa hora também. Muito, muito. Então, assim, eu sou eternamente grato ao nosso grão-mestre. Muito. Por esse episódio que você relembrou agora, de 30 anos atrás, de 1991, para agora também, antes de eu vir para cá, 15 anos que eu estou aqui em Balneário Camboriú. Eu tive também uma grande força dele aqui, quando eu vim para cá. E são coisas assim que eu guardo no coração, sabe? A arte marcial, além de ter esse respeito, né, como mestre que eu tenho, como homem também, né? Homem maduro, homem de fibra. Muito grato, mestrão. Deus abençoe o mestre. Vida longa ao mestrão. Mestre, agora falar daquele, né, como você disse, o mestrão, seu avô dentro da arte marcial, falar do seu pai, né, dentro da arte marcial, como você mesmo citou, o grande mestre Rafael Cordeiro. Uma primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: você pegou ele como lutador, né? Ele era um atleta que treinava com você, e o pessoal sempre fala que ele já tinha o jeito de liderança, ele já falava muito bem, ele já se expressava muito bem. E se quando ele começou, né, que teve aquela luta no Japão que ele perdeu, e depois daquilo que acho que foi em 98, que ele decidiu
ficar fixo como treinador. Se ali, quando ele começou a ficar fixo como treinador, você já imaginava que um dia ele ia se tornar tão grande como ele está hoje, que é campeão de tudo, já ganhou todos os eventos, hoje é o treinador do Mike Tyson, então ele sem dúvida, o principal nome como treinador de MMA do mundo. Se você já imaginava que ele seria tão grande, e o que você, hoje em dia, que também é um mestre, que é um professor que dá aula, o que dentro da sua didática, do seu modo de passar para as pessoas, você puxou dele, você se espelhou nele? Então, Florencio, assim, lógico que na época, assim, se eu falar para você que eu já tinha uma noção do que é hoje tudo, né? Eu ia estar mentindo, não é mentindo, né? Eu estava me iludindo, não. Né? Nós tínhamos eu sempre falei, na verdade, que o MMA ia ser o esporte do futuro. Nós, não eu, né? Eu vi isso do nosso grão-mestre Rudimar, o próprio mestre Rafael também, que sempre fala, nós sempre tínhamos essa convicção que o MMA ia se tornar o esporte do futuro como é hoje, né? Mas assim, o mestre Rafael sempre teve um dom para liderança. Sempre falou muito bem, sempre teve umas palavras certas, na hora certa, um homem de atitude, sempre se mostrando um líder mesmo, né? Desde novinho, assim, com 17, 16, 17 anos, ele já tinha o dom de liderança, né? E eu sigo os passos dele, Floresta. Eu sigo os passos dele, né? Lógico que tudo que eu sei eu aprendi com ele. Se hoje eu sou o professor e o mestre que eu sou, eu devo isso a ele. Isso é fato. Lógico que eu também tenho as minhas características, como dar aula, tal, mas a técnica em si, a maneira como lecionar, como passar, eu puxei dele. Não tem como não, entendeu? Não tem como. Porque assim, como eu falei, né, quando eu falei aquela história que eu vi ele tomando aquela atitude naquela danceteria, eu olhei aquilo e falei, nossa, é isso que eu quero para mim? Ele se tornou fã meu ali, é meu fã, eu se tornei fã dele, perdão. Número 1 na hora ali, eu falei, cara, eu quero isso para mim, cara, não quero ser igual a ele, entendeu? Eu quero aprender o que ele sabe, eu quero aprender com ele. Eu sempre pensei assim, Florencio, eu não quero ser aquela pessoa. Eu vou tentar ser melhor que ela, posso ser parecido, posso ser talvez menos, mas nunca ser aquela pessoa. Cada um é uma pessoa, né? Como eu falei, ele tem a didática dele, a técnica como ele implanta, é uma maneira dele, eu tenho a minha também, mas tudo gera em torno do ensinamento que ele passou para mim. Tudo. A maneira como dá aula, sabe, o jeito de falar às vezes. A gente se pega meio assim. Eu me acho, assim, tecnicamente, ensinando, né, muito parecido com ele. E pelo fato de aprender com ele, né, ser o primeiro nível preta dele. Então, assim, eu gosto da maneira como ele leciona. Eu acho bonita, eu acho que é eficaz, eu acho que funciona, entendeu? Então, assim, foi como eu aprendi, como eu antes mesmo de me formar nível preta, eu já dava aula, eu era azul escuro, ele me deu um horário. Eu, quando me formei nível preto, eu já tinha mais de 30 alunos meus, entendeu, Floresta? Então, eu me formei nível preta, professor, entendeu? Então, para mim, foi uma grande experiência. Eu dava aula dentro da academia dele, eu treinava com ele, dava aula dentro da academia dele, tinha os meus próprios alunos. Muitos, hoje em dia, que dão aula, começaram treinando comigo lá na academia, lá em Curitiba, né? Que hoje vive também do Muay Thai, né? Então, para você ver como vai longe desse ensinamento aí, né? Não parou, não parou lá atrás antes dele, né? Veio com ele, depois veio comigo, depois veio dos meus. Eu tenho vários pretas meus formados, né? Inclusive, eu tenho um preta meu que deve estar aqui também, o Leandro de Moraes, o BH. Ele dá aula muito parecida comigo, muito parecida. A maneira como falar, a escolinha, a didática. Não sou eu que falo isso, eu vejo isso, mas vem de outras pessoas isso também me falando. Falo, nossa, o cara dá muito parecido com o mestre. Uma vez o Pelé estava comigo em Assunção, eu fui levar ele num evento lá em Assunção, no Paraguai. Eu cheguei dentro do dormitório, ele... Ô, Pica-Pau, pô, os teus alunos aí, cara, falam igual você, cara. Os caras têm a mesma voz, tudo. Mas então, acho que eu puxo por isso, entendeu?
Eu e o mestre Rafael, a gente andou muito junto, né? A gente trabalhou junto, muito menino junto. Ele tem um filho de 30 anos e eu fui no aniversário de 1 ano do filho dele. Eu andei muito com ele, muito. Talvez, não, por isso que talvez eu tenha puxado bastante coisa tecnicamente dele. Não só tecnicamente, né? Enfim, falar de arte marcial é a minha vida, né, Florestan? Estou com 48 anos hoje, tenho 30 de Muay Thai, então muito mais da metade da minha vida eu passei dentro da arte marcial. Então a minha vida é a arte marcial. Mestre, é difícil falar que são tantos nomes que você já formou e pessoas que fizeram e ainda fazem sucesso dentro do mundo do MMA. Gostaria que você falasse de alguns nomes históricos seus, como o Macarrão, o Josué Verde, o Adur, o Gigante, tantos outros. Eu vou, né, são tantos aqui que eu não posso, que eu vou acabar esquecendo. Ninguém melhor do que você para citar aí alguns nomes que você formou que fizeram história. Então, logo que eu vim aqui para... Antes de eu vir para Balneário, Florestan, eu já tinha meus campeões lá em Curitiba, sabe? Quando eu vim para aqui, para Balneário, eu já tinha uns 10 anos de nível preta meu. Eu já tinha alguns formados, já tinha uns 2, 3 formados meus lá em Curitiba, né? Que era o André Duda Boy, que foi um excelente lutador, foi pentacampeão do Storm Muay Thai. O falecido, saudoso Thiago Baggio, né, que também era, se não me engano, tetra ou pentacampeão também do Storm Muay Thai. Marcel Adur, nível preta meu também. Leonardo Macarrão, nível preta meu também. Josué Verde, Gabriel Gigante, como eu falei, Leandro de Moraes. É ruim de ficar falando assim, que de repente você esquece um filho, rapaz. Fala, ô pai, qual que rola? Já vai o inbox, pô, mestre. O inbox vai ser pesado aí, mestre. Me esqueceu de mim, hein? Não, nem me fale, viu? Tem o Héctor Araújo, que está aqui também, que assim, eu tenho vários pretas meus espalhados aqui em Santa Catarina, sabe, Florestan? Pissarra, Joinville, Floripa, Itapema, Brusque, Barra Velha, aí, tem o Chimitão, que é lá da Praia do Rosa. Então, eu não quero dizer que eu vou esquecer de alguém. A gente não esquece, né? Mas... Como você falou dos meus atletas, inclusive eu estou com o meu atleta agora, que está na ponta dos cascos, Jackson Tortora, né? Que ele é atual campeão do maior evento da Sérvia, na categoria 70 quilos, certo? E ele tem 3 lutas lá, 3 vitórias, 2 defesas de cinturão. E agora ele vai disputar a categoria 66 quilos na Polônia. Fechei uma luta com ele para amanhã, num dos maiores eventos da Polônia também. Vai lutar pelo cinturão das 66 quilos agora, dia 1º de outubro. Né? Estamos indo para lá, preparação total em cima dele. E como foi falado aí sobre tantos nomes que eu formei, que se tornaram campeão, Gustavo Efron também, Gustavo Lost, nível preta meu, casca grossa de primeira. Rodrigo Basile também, nível preta meu, casca grossa de primeira. E entre outros também. E o Jackson, como eu estou falando agora aqui, é o futuro. Esse moleque, ouçam bem, gravem bem esse nome desse menino, Jackson Tortora. Ele é dono do nocaute mais rápido do Futuro UFC, né? Ele acabou nocauteando o Anderson Buzica em 14 segundos, onde ele era total favorito na época. Ali ele se credenciando cada vez mais. E agora estamos com essa batalha aí para vencer também na Polônia, dia 1º de outubro. E com certeza vamos trazer mais um cinturão para o Brasil. Vamos trazer, certeza. Deus quiser. Mestre, daqui a avisar para o pessoal que o mestre vai dar aula 9 horas, então a gente combinou de a gente terminar essa live daqui a uns 5 minutos para ele poder se preparar aí para poder dar aula dele para a turma de 9 horas. Mas agradecer ao pessoal que está assistindo a live, né? Se inscrevam no canal do YouTube MMA Debate, que eu vou deixar essa entrevista salva amanhã. Ela vai ficar no YouTube, no canal MMA Debate. Espero que vocês estejam gostando. E sigam também aqui no Instagram, @MMA Debate Oficial. E, mestre, agora fazer uma pergunta que é até bom, né? Que ela parte também para o lado empresarial, a coragem que você teve de, queira ou não, você estava na Meca, que a gente sabe, estava ali no paraíso do Muay Thai, que é Curitiba. E você recebeu o convite para ir para Balneário, que, queira ou não, é uma cidade linda, maravilhosa, mas mais turística, assim.
E hoje ela também, e boa parte de Santa Catarina, é referência no Muay Thai graças a você. Conta um pouco pra gente como que você recebeu, na época, essa oportunidade, né? E se você teve alguma dúvida, se eu não me engano, eu li até que a sua esposa, na época, já tinha um trabalho interessante, fixo, no Paraná, e ela também teve, você teve que convencê-la, né, desse projeto. Enfim, conta tudo que aconteceu para você aceitar esse convite e como que está sendo a sua história em Balneário. E, se eu não me engano, a sua academia também. Fala um pouco sobre ela, que acho que ela não tem musculação, é só porrada mesmo, é só Muay Thai, Jiu-Jitsu e MMA. Conta um pouco para a gente da sua saga em Balneário. Tá. Em 2005 para 2006, um aluno meu chegou em mim e falou assim: mestre, vamos montar uma academia? O mestre tem como montar uma chutebox? Eu falei: sim, eu tenho como montar uma chutebox, através da autorização do nosso mestre Udimar. Ele: mas eu não quero montar aqui em Curitiba, quero montar lá em Balneário Camboriú. Tipo, né, naquela época, 15 anos atrás, minha esposa trabalhava numa multinacional em Curitiba, a gente com uma filha pequena, tinha 4, 5 anos, se não me engano. Foi bem assim, foi uma transição bem radical, sabe? Vamos. Ela acabou largando do trabalho dela lá, certo? Ela não che... ela tava, na verdade, ela estava cursando a faculdade ainda, a universidade de comércio exterior. Ela parou com a faculdade, parou com o trabalho, só para a gente poder vir para cá e a gente construir esse nosso sonho junto, entendeu? Não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. Ela sabe o quanto foi difícil para nós dois vir com uma filha pequena, você num lugar que praticamente você não conhece ninguém, né? Desbravando aqui. Santa Catarina sempre teve um polo forte do jiu-jitsu, e eu querendo chegar aqui com o Muay Thai, né? Não foi fácil. E eu agradeço por não ter sido fácil, sabe, Floresta? Porque hoje em dia eu dou tanto valor para isso, cara, mas tanto valor. E agradecendo também a minha esposa, a Melissa Iores, beijo, meu amor. Você foi fundamental em tudo que está acontecendo hoje na nossa vida, né? Ela teve peito mesmo para chegar e falar: não, cara, vamos nessa, vamos encarar essa juntos, como a gente sempre teve juntos. E a gente veio para cá. Daí a gente montou a academia. Eu tinha um espaço só meu, da arte marcial, né? Que eu dava Muay Thai e MMA. E a outra parte era de musculação, era de ginástica, uma parte mais para o fitness, né? Aí passou-se um ano, mais ou menos, esse meu aluno, ele... digamos assim, que eu queria chegar para ficar, entendeu, Floresta? Eu queria enraizar. Não é que ele não queria isso, ele estava mais tranquilo, se der, se der, não der, entendeu? E ele, tipo, meio que resolveu sair e eu assumi a bronca, entendeu? Puxei a academia para mim, peguei uma sala só para mim, montei essa sala e com o tempo ele saiu. Nossa, que ele saiu, eu peguei todas as salas para mim, entendeu? De uma sala que eu tinha, eu peguei 5. Né? Se você vir na minha academia aqui, eu tenho 2 tatames, eu tenho um octógono, os tatames bem ampliados de 200 e poucos, e um de 100 e poucos, 150 metros, outro de quase 250 metros, entendeu? Eu assumi e desde lá para cá, sabe, como eu falei para você, não foi fácil nem um pouco, mas desde lá para cá as coisas foram nos fortalecendo. Eu aprendi muito vindo para cá, eu e minha esposa. A gente conquistou vários espaços, tivemos várias conquistas aqui. E isso fez com que a chutebox também ficasse forte aqui, entendeu? Hoje, em Santa Catarina, o chutebox é reconhecido também muito forte aqui, muito forte. Eu trouxe o Muay Thai para cá, eu fui em algumas academias de Muay Thai. Logo que eu cheguei aqui, eu fui buscar as academias de Muay Thai. Cheguei e falei com os professores, falou: ó, nós somos da mesma arte, vamos fortalecer o time, vamos fortalecer a arte e tal. Fiz isso 1, 2, até mais.
correspondido ou não, eu continuei meu trabalho, entendeu? Assim, a Chutebox sempre teve Chutebox contra a Rapa, entendeu? Mais ou menos isso, mais ou menos Chutebox contra o resto do mundo. Mas isso é um título até que, né, a gente carrega isso aí com também orgulho, isso, né? Porque é o diferencial. Somos o diferencial. E é isso aí, sabe, Florencio? Eu, 15 anos aqui em Balneário, né, feliz da vida, enraizado. Estou no mesmo lugar quando eu entrei, no mesmo ponto. Na Academia Chutebox aqui hoje é referência, onde as pessoas querem perguntar, onde ele está? Fica lá do lado do Chutebox. Tá, já sei onde que é, entendeu? Então, assim, graças a Deus, essa escolha que eu tive, eu, minha esposa, minha filha, de vir para cá, deu certo, irmão. Deu certo. Eu sou muito grato por isso. Graças a Deus. Ô, mestre, agora fazer um encerramento e muita gente que não sabe, né, que está vendo, quando você foi para Santa Catarina, pela época você estava falando 15 anos, aí também era uma referência de jiu-jitsu, né? Acho que ainda tem um ótimo jiu-jitsu aí. Então você conseguiu, é lógico, como você diz, já existiam academias de Muay Thai, mas queira ou não, a Chutebox tem um peso muito, muito grande. Você, com todo o seu know-how, a sua expertise, conseguiu fazer o Muay Thai ficar gigante aí em Santa Catarina. Eu gostaria de fazer esse encerramento. Espero que você tenha gostado das perguntas. A gente já conversa há tanto tempo. Você era o último que faltava ali dos gigantes ali da Chutebox para eu entrevistar. Né? A gente conversa há muito tempo, você me tratou muito bem, muito educado. Né? E uma pessoa que passa uma coisa assim de uma energia boa, positiva, uma pessoa que fala, que pensa, né? Um cara sincero. Né? A primeira vez que a gente está conversando assim, se vendo. Gostei muito, espero que você tenha gostado das perguntas e parabéns pela sua história de vida, pelos 30 anos que você está na Chutebox, por tudo que você representou e representa dentro da arte marcial, dentro do Muay Thai, e pela pessoa que você é, porque tudo que eu escuto a seu respeito são sempre palavras positivas. Espero que você tenha gostado, e essa 1 hora que a gente conversou me enriqueceu bastante, mestre. Foi uma honra conversar com você. Floresto, eu agradeço, querido, muito obrigado. Né? Passou rápido, passou rapidinho, né, bichão? Passou rapidinho. A gente ia ter que ter algumas semanas aqui para contar a nossa história toda aqui para nós, né? Para todos eles aqui. Muito grato, tá, bichão? Muito grato aí pelo convite. É muito importante esse trabalho que você vem desenvolvendo aí, né? Sempre enaltecendo não só o MMA, como o esporte em geral da luta. Nós precisamos de pessoas como você que façam isso, né? Tem que ter pessoas tarimbadas, com gabarito mesmo de poder chegar e fazer o que você está fazendo. Você é um old school, um faixa preta do lance também, que eu tenho certeza que você não só, como você falou, que se enriqueceu, eu também. Meu espírito cada vez se eleva, cada vez mais, quando a gente conversa com pessoas assim que dão tanta importância, não só para a arte marcial, mas para as pessoas que fazem com que a arte marcial aconteça também. Eu agradeço de todo o coração. Agradecer os meus alunos que estavam presentes. Não dá para falar de todo mundo. Tato, um grande abraço. Tato Chimitão, Hector, BH, Jackson, a patroa, a grande esposa. Beijo, meu amor. Eu quero que vocês acompanhem não só o canal do nosso Florencio Scarpelli, mas também acompanhem toda a programação que ele tem. Isso é muito importante. Se vocês gostaram, clica lá e assista de novo, que nós estamos aí para isso. Beleza? Ó, meu compadre aí também, Danielson. Abraço, Daniel. Duque, grande Duque. Floresto, você é demais, bichão. São pessoas como você que fazem com que tudo isso aconteça. Só tenho a agradecer a você. Obrigado a você, mestre. Vou deixar essa live salva aqui no IGTV do @MMA Debate Oficial. Obrigado pela presença de todo mundo. Fica com Deus e boa aula, mestre. Muito obrigado. Hey. Deus te abençoe. Tamo junto. Se precisar, manda um sinal no céu que a gente aparece na hora. Valeu? Tamo junto, mestre. Hey. Um abraço. Os. Valeu. Valeu, mestrão.